Olá, meus queridos. O desejo do meu coração é que a paz de Cristo esteja presente em sua casa, em sua vida, no seu coração. Eu gostaria de compartilhar uma palavra vinda da parte do Senhor, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Está escrito assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que é aquele que mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até mesmo perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É um texto em que Jesus traz muitos ensinamentos para nós. Um texto que tem vários enfoques, vários aspectos para nós abordarmos, vários ensinamentos para tirarmos nele. Mas nesse momento eu queria examinar essas escrituras com você, observando um dos aspectos que Jesus traz aqui para nós, que está ligado ao amor. O amor de Deus, o amor que vem de Deus, o amor que deve ser desenvolvido em nós. Nós vemos nesse texto 3 personagens. A história fala de 3 pessoas. Uma delas era o Simão, que era um fariseu, uma pessoa que com certo rigor procurava cumprir a lei de Deus, mas por outro lado, era uma pessoa muito crítica, muito exigente. Nós vemos ali também a figura de uma mulher da cidade. A Bíblia diz que ela era pecadora. O texto não fala em qual pecado ela estava envolvida, mas pelas críticas ou pela reação de Simão naquele momento, provavelmente pode ser que ela estivesse envolvida com a prostituição, mas o texto não diz isso. E nós vemos também um outro personagem ali, que é o Senhor Jesus, que estava presente nessa cena, convidado que fora para um jantar na casa de Simão, ali estava presente, e ali o cenário nos dizem algumas coisas. A história nos conta que aquela mulher, tendo tomado conhecimento que Jesus estaria ali, tomou conhecimento da presença dele, ela se dirige para aquela casa também, levou consigo um vaso de unguento, cheio de bálsamo, e ali aos pés de Jesus, ela chorava, regava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos. O texto diz que ela beijava os pés de Jesus
e ungia com unguento, demonstrando ali o seu profundo amor por Jesus. Um comportamento diferente dos outros que estavam ali. Ela se derramou na presença de Jesus e não se preocupou com os que estavam próximos, com aqueles que a observavam, com o que pensariam a respeito dela. Neste mesmo cenário, nós vemos a figura de Simão, o fariseu, que convidou Jesus para um jantar, talvez pelo decorrer da história, pelo andar aí das informações, talvez para testar Jesus, para sondar Jesus, para ver quem era Jesus, mas não movido por um grande amor, talvez não movido por uma grande fé. E quando aquela mulher entra e começa a demonstrar o seu amor por Jesus, a sua fé naquele que veio para nos salvar, Simão então adota uma postura de crítico, de censura. Então ele olhou para aquela mulher e a julgou. Julgou em seus pensamentos, talvez pela sua aparência, talvez pelo seu passado de pecadora. E ele também, naquele momento, percebendo a atitude passiva de Jesus, começa em seus pensamentos a censurar Jesus, a inclusive duvidar da sua capacidade, de quem era, acerca de quem era Jesus. Por outro lado, o nosso mestre, Jesus, ele, sabendo tudo o que se passava, recebendo a adoração daquela mulher, entendendo, percebendo os pensamentos que se passavam na cabeça de Simão, ele então lhe dirige a palavra e conta uma parábola que nós vimos aí, a partir dos versículos 41 e 42, que vão seguindo aí até o 47, e Jesus diz assim: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, ou 500 dinheiros, ou se nós trouxermos para a nossa atualidade, para o nosso valor, poderíamos dizer assim que um lhe devia 500 reais e o outro 50 reais. Jesus enfatiza aí uma diferença de valores, um 500, o outro 50. Mas nenhum dos dois tinha condição de pagar. Então aquele credor perdoa a ambos. E aí na parábola Jesus pergunta para Simão: qual deles, portanto, o amará mais? E Simão traz uma resposta. Ele diz para Jesus: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus diz para ele: você julgou bem. Então Jesus se volta para aquela mulher e, tendo voltado a sua frente para ela, ele continua se dirigindo a Simão e diz a Simão: vês esta mulher? Olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os meus pés, não lavou os meus pés, não tirou a poeira dos meus pés. Esta mulher, porém, ela regou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me deu nem um ósculo, nem um beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei aqui, não cessa de beijar os meus pés. Quando eu entrei na sua casa, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela trouxe bálsamo e ungiu os meus pés. Por isso, Simão, eu te digo que perdoado estão os muitos pecados que ela já praticou, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se ama, aliás, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Nós vemos aqui Jesus com essa parábola, com essas explicações, com esse ensinamento, mostrando para Simão algo que, quando lemos o texto, ele quer mostrar a cada um de nós também. Trazer um ensinamento a cada um de nós. Jesus fala aqui, então, ele enfatiza acerca da importância do amor. Aquela mulher entrou naquela casa, cheia de amor por Jesus, não importando o que as pessoas diriam, os seus observadores, não importando o passado que ela tinha. Talvez ela já teria sido censurada, criticada em via pública, molestada em via pública, mas o amor naquele momento falou mais forte e ela chega e se coloca numa atitude de adoração a Jesus. Chora, derrama suas lágrimas aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, beija-lhe os pés,
embalsama os seus pés com aquele unguento, demonstrando ali então o quanto ela amava a Jesus. Jesus, nessa história, nesse ensinamento, ele fala então a respeito da importância do amor. Ele diz que ela foi perdoada porque muito amou. A Bíblia nos fala em muitos outros textos acerca do amor. E lá em 1 João, no livro, na carta que João escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 1 João 4, no versículo 8, a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 16 o texto diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, aliás, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Em outro texto, lá em João 3,16, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo enquanto pessoas. Deus amou a humanidade. Deus amou as pessoas de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai falando do amor de Deus em muitos textos. Deus amou o mundo de uma maneira tão profunda, as pessoas de uma forma tão surpreendente, que muitas vezes nós não compreendemos. Então, em muitos textos, a Bíblia está falando desse amor profundo, desse amor em um nível sobrenatural, que vem da parte de Deus para conosco. Mas, por outro lado, a Bíblia fala também de pessoas que amaram a Deus. E essa mulher é um exemplo disso. Então, o texto está nos dizendo que é preciso que cada um de nós também ame a Deus. Deus demonstrou o seu amor de diversas formas a cada um de nós. Deixou registrado na sua palavra. Mas é necessário que nós também demonstremos o nosso amor a Deus. E essa mulher é um exemplo de demonstração de amor a Deus. Então é preciso amá-lo. O amor é uma característica de Deus em nós. E ele precisa ser praticado. Essa característica precisa ser desenvolvida em nós, para que verdadeiramente nós demonstremos, para que verdadeiramente seja encontrada em nós a presença de Deus, o amor de Deus. A Bíblia nos diz lá em Mateus 22:35, que um doutor da lei, certa vez, ao encontrar com Jesus, perguntou para ele: qual é o grande mandamento? Nós sabemos pela palavra de Deus que Deus deixou diversos princípios. Deus deixou muitos mandamentos para nós seguirmos. Então o doutor da lei, um intérprete da lei, chega até Jesus e pergunta para ele qual era o grande mandamento. E Jesus, usando esse texto lá de Mateus 22:35, ele nos diz assim, Jesus responde para aquele intérprete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, a Bíblia, praticamente, toda ela, depende do amor. É praticada no amor. Jesus, de tantos princípios, tantos mandamentos, não são apenas aqueles 10 mandamentos que nós encontramos lá no capítulo 20 de Êxodos. Jesus fecha tudo, todos os ensinamentos, enaltecendo o amor, nos chamando a amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas em outro texto, Jesus também nos diz, lá em João, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 12, Jesus nos diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E a forma como Jesus nos amou é a forma perfeita, a forma pura,
a forma como não tem nenhum outro, nenhuma pessoa vai conseguir, pode demonstrar esse tipo de amor por nós que Jesus demonstrou. Um amor que vem do próprio Pai. A essência de Deus, que é o amor em Jesus e que precisa ser manifesto em cada um de nós. Jesus então nos amou. E Jesus nos ensinou que o seu mandamento é que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Se necessário for, dando a própria vida pelo outro. Então nós vemos aqui Jesus mais uma vez nos ensinando e enfatizando acerca do amor, o seu grande mandamento, o seu mandamento. A Bíblia nos diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, a partir do versículo 22, ela fala sobre o fruto do Espírito. São características, comportamentos, habilidades que são desenvolvidas em nós, precisam ser buscadas por cada um de nós, mas aqueles que possuem a presença do Espírito Santo, aqueles cujo Espírito tem habitado neles, que foram selados para a salvação a partir do momento em que se converteram, a partir do momento em que confessaram, creram no seu coração e confessaram com sua boca que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador. Então a estes que receberam o selo, a promessa de salvação, começa a se desenvolver neles o fruto do Espírito. São habilidades, são características, são comportamentos desenvolvidos em nós, que vêm da parte de Deus, manifestos em nós pela presença do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vocês perceberam que o primeiro deles, a Bíblia nos diz em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito tudo começa pelo amor. O fruto do Espírito é amor. A Bíblia nos ensina que o amor, ele cobre multidão de pecados. Está lá em 1 Pedro 4:8. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Se antes ela fora uma pecadora, conhecida na cidade, agora o amor que ela demonstrou por Jesus, ali naquele momento, ela recebeu o perdão de Jesus e aquele amor cobriu multidão de pecados que ela outrora teria praticado. O amor cobre multidão de pecados. Jesus, em João 13:35, ele nos fala que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, quando nós demonstramos amor uns pelos outros, as pessoas que ainda não receberam Jesus, as pessoas que ainda não se tornaram discípulos, vão perceber, vão entender que nós somos discípulos de Cristo, porque vai estar demonstrado, vai estar sendo praticado o amor de Deus em nós e através de nós. Então nos conhecerão como os discípulos de Cristo. Então, meus irmãos, para nós estarmos finalizando essa mensagem, Jesus, ao final de tudo, depois de ter enaltecido a prática daquela mulher, o amor que ela demonstrou por ele então a despede. E ao despedi-la, ele diz assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus fala sobre amor, sobre a importância do amor, sobre o grande amor que ela demonstrou por ele naquele momento. Mas ao despedi-la, ele diz que a fé que ela demonstrou naquele momento a teria salvo. Então ele diz para ela: vai-te em paz. Olha, meus queridos, a palavra de Deus lá em Hebreus 11:6, ela nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que aquela mulher fez foi, primeiramente, ela creu em Jesus como Senhor. Ela creu em Jesus como seu Salvador. E ao perceber que ele estava por ali, que ele teria chegado na cidade, que ele estaria na casa de Simão, movida pela fé, cheia de fé, ela se deslocou para aquele lugar. Ela levou ali um vaso de bálsamo,
né? E ela então ungiu os pés de Jesus, derramando sobre ele o seu grande amor, demonstrando a ele o grande amor que ela tinha no seu coração. Então, movida pela fé, ela foi para aquele lugar para demonstrar para Jesus o seu grande amor. Então, que nós possamos, ao aprender com essa mulher, nos enchermos de fé. Cremos que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas. E ao crermos, nós também possamos derramar sobre Ele o nosso amor, demonstrar o nosso amor. Assim como Ele nos ensinou que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o outro, semelhante a este, é amar o próximo como a nós mesmos. E depois Ele trouxe, né, o seu mandamento, que é amar ao próximo como Ele nos amou. Que nós possamos então praticar isso, desenvolver isso em nossas vidas. O fruto do Espírito, que é desenvolvido em nós a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós e começa a nos conduzir, que você possa se encher do Espírito Santo, que você possa, cheio de fé, ir em busca de Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador e demonstrar o seu profundo amor a Ele, não somente a Ele, não só dirigido à pessoa dele, mas também desenvolvido, demonstrado e dirigido a todos aqueles que são seus discípulos, a todas as pessoas, assim como Ele nos amou de tal maneira que possamos demonstrar, manifestar o amor de Deus em nós, também praticando isso com as pessoas à nossa volta, amando uns aos outros como Ele nos amou, amando ao próximo como a nós mesmos, demonstrando o amor. Jesus enfatizou, ao contar essa parábola, o grande amor daquela mulher. E em outros textos nós vemos na Bíblia que tudo que aquela mulher demonstrou, na verdade, era a manifestação do amor de Deus que estava nela, a essência de Deus, a presença de Deus na vida dela. Que você demonstre também esse grande amor vindo da parte de Deus, demonstrando a presença de Deus em sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa cada dia praticar o amor de Deus, viver o amor de Deus, demonstrar o amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida.